Quantas vezes você já adiou algo importante? Quantos sonhos estão na sua lista de "vou fazer amanhã"? Esta é a história real de como a procrastinação rouba anos das nossas vidas, mas também de como é possível vencê-la de uma vez por todas. Se você se sente preso em um ciclo de adiar, adiar e adiar, esta história vai te mostrar o caminho para sair. E se você quer mais conteúdos que vão transformar sua produtividade e sua vida, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Vamos começar! Ana acordou sobressaltada ao som insistente do despertador. Eram 7 da manhã de uma segunda-feira e, mais uma vez, ela havia apertado o botão de soneca 5 vezes. Olhou para o quarto ao redor. Pilhas de roupas por lavar, livros que prometera ler há meses, projetos pela metade espalhados por toda parte. Seu apartamento era um museu vivo de suas intenções não cumpridas. Enquanto se preparava às pressas para mais um dia de trabalho, a culpa familiar começou a pesar em seus ombros. Havia tanto que deveria ter feito no fim de semana, mas como sempre, encontrara milhares de desculpas para adiar. "Vou fazer amanhã. Estou muito cansada agora. Isso pode esperar." Suas frases favoritas, repetidas tão frequentemente que perderam o significado. No caminho para o trabalho. Checou seu telefone e viu 3 e-mails importantes que deveria ter respondido na sexta-feira. Seu chefe havia marcado uma reunião para discutir o projeto que ela estava atrasando há 2 semanas. Sentiu o aperto familiar no peito, aquela mistura de ansiedade e autorrecriminação que a acompanhava constantemente. Ana tinha apenas 28 anos, mas já sentia que a vida estava passando enquanto ela ficava presa em um ciclo interminável de procrastinação. Havia sonhado em escrever um livro, aprender um novo idioma, viajar, crescer na carreira. Mas todos esses sonhos permaneciam exatamente isso, sonhos. Sempre havia um motivo para adiar. Sempre havia algo mais confortável para fazer no momento. Sentada em seu escritório, olhando para a tela do computador, Ana tomou consciência de algo assustador. Estava vivendo no piloto automático, adiando não apenas tarefas, mas a própria vida. Os dias se transformavam em semanas, as semanas em meses, e ela permanecia no mesmo lugar, fazendo as mesmas promessas vazias para si mesma. Naquele momento, algo se rompeu dentro dela. Talvez fosse o cansaço de carregar o peso da culpa constante. Talvez fosse o medo de olhar para trás aos 60 anos e ver uma vida inteira de "vou fazer amanhã". Pegou um caderno limpo, ainda dentro do plástico, mais um item que comprara com boas intenções, mas nunca usara, e escreveu na primeira página: "Hoje, algo muda." Não sabia exatamente o que ou como, mas sabia que não podia continuar assim. A procrastinação havia se tornado uma prisão invisível, e ela estava pronta para encontrar a chave. Essa consciência, embora assustadora, também trazia uma fagulha de esperança. Pela primeira vez em anos, Ana estava disposta a enfrentar seu pior inimigo, ela mesma. A reunião com seu chefe foi exatamente tão desconfortável quanto Ana imaginara. Ele foi gentil, mas direto. Seu desempenho estava caindo, prazos não estavam sendo cumpridos, e sua tendência de deixar tudo para a última hora estava afetando toda a equipe. Ana saiu daquela sala sentindo-se exposta e vulnerável. Pela primeira vez, teve que confrontar as consequências reais de sua procrastinação. Não era apenas uma questão pessoal, estava impactando outras pessoas, sua reputação profissional, suas oportunidades de crescimento. Aquela noite, em vez de se distrair com redes sociais como normalmente faria, Ana decidiu fazer algo diferente, ser brutalmente honesta consigo mesma. Pegou o caderno novo e começou a escrever uma lista de tudo o que havia adiado no último ano. A lista cresceu e cresceu. O curso online que pagou, mas nunca assistiu. O exame médico que cancelou 3 vezes. A conversa difícil com sua irmã, que estava evitando há meses. O armário que prometeu organizar. Os documentos financeiros que precisava atualizar. Páginas e páginas de promessas quebradas para si mesma. Então, fez algo ainda mais difícil. Tentou entender por quê. Por que adiava tanto? Não era preguiça. Ela gastava energia procrastinando, pulando de uma distração para outra. Não era falta de tempo. Todos têm 24 horas no dia. Conforme escrevia, um padrão começou a emergir.
Percebia que adiava principalmente as coisas que a faziam sentir desconfortável, tarefas que temia não fazer perfeitamente, conversas que poderiam ser difíceis, projetos que a desafiavam de verdade. A procrastinação não era sobre gestão de tempo, era sobre gestão de emoções. Estava evitando não as tarefas em si, os sentimentos que elas provocavam. Medo de falhar, ansiedade de não ser boa o suficiente, desconforto com o esforço necessário. Essa revelação foi simultaneamente libertadora e assustadora. Libertadora porque finalmente entendia a raiz do problema. Assustadora porque significava que não havia solução rápida ou truque simples. Teria que trabalhar em si mesma, em como lidava com emoções difíceis. Olhou para seu reflexo na janela escura. Quem era ela? Uma pessoa capaz ou alguém que desperdiçava seu potencial? A resposta, percebeu, dependia das escolhas que faria a partir daquele momento. Pela primeira vez, sentiu-se pronta para fazer escolhas diferentes. Não porque seria fácil, mas porque finalmente entendia o custo de continuar como estava. O espelho da verdade havia refletido uma imagem dolorosa, mas necessária, e Ana, cansada de fugir de si mesma, estava finalmente disposta a olhar de frente. Acordar na terça-feira foi diferente. Ana ainda sentiu a tentação de apertar o botão de soneca, mas desta vez resistiu. Um pequeno passo, mais um passo. Levantou-se no primeiro alarme e, em vez de rolar pelo telefone na cama, foi direto tomar banho. Parecia trivial, mas para alguém que havia passado anos cedendo a cada impulso de adiar, era revolucionário. No café da manhã, olhou para a lista que fizera na noite anterior. Sentiu-se esmagada pela quantidade. Como alguém poderia corrigir anos de procrastinação? Mas então lembrou-se de algo que lera uma vez. Uma jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Decidiu não tentar resolver tudo de uma vez. Escolheria apenas uma coisa, a menor possível, e a faria. Olhou ao redor do apartamento bagunçado e escolheu lavar a louça acumulada na pia. Eram apenas 15 minutos de trabalho, mas eram 15 minutos que vinha evitando há 3 dias. Colocou uma música que gostava e foi para a pia. Nos primeiros minutos, sua mente disparou com desculpas. Você poderia fazer isso mais tarde. Não faz diferença agora. Há coisas mais importantes. Mas Ana reconheceu essas vozes pelo que eram. O hábito da procrastinação lutando para sobreviver. Continuou lavando. E algo surpreendente aconteceu. Não foi tão ruim quanto imaginara. Na verdade, havia algo satisfatório em ver a pia limpa, em completar algo, por menor que fosse. Quando terminou, sentiu uma pontada de orgulho desproporcional à tarefa, mas real. Esse pequeno sucesso deu-lhe coragem. Olhou para o relógio. Ainda tinha 20 minutos antes de sair para o trabalho. Normalmente, passaria esse tempo rolando redes sociais. Em vez disso, escolheu sua segunda tarefa do dia: responder um dos e-mails que estava evitando. Abriu o laptop e, antes que a voz da procrastinação pudesse falar mais alto, começou a digitar. 5 minutos depois, o e-mail estava enviado. 2 tarefas completadas antes mesmo de começar o dia de trabalho. No caminho para o escritório, Ana sentiu algo incomum: leveza. Não porque seus problemas haviam desaparecido. Ainda havia dezenas de coisas em sua lista. Mas pela primeira vez em muito tempo, estava avançando em vez de apenas girar em círculos. No trabalho, aplicou a mesma estratégia ao projeto que estava atrasada. Em vez de olhar para o projeto inteiro e se sentir paralisada, quebrou em tarefas minúsculas. Não concluir o relatório, mas escrever a introdução. Não pesquisar tudo, mas ler um artigo. Tarefas tão pequenas que era quase impossível justificar adiá-las. Cada mini-tarefa completada era uma vitória, e conforme as vitórias se acumulavam, algo mudava internamente. A procrastinação havia prosperado na sensação de estar sobrecarregada, na paralisia diante de tarefas gigantescas. Mas essas tarefas minúsculas contornavam aquela paralisia. Ao fim do dia, Ana havia feito mais progresso genuíno do que nas últimas 2 semanas combinadas. Não porque trabalhara mais horas ou mais intensamente, mas porque trabalhara de forma consistente, passo a passo.
Naquela noite, adicionou uma nova entrada em seu caderno. Progresso não precisa ser perfeito, precisa apenas ser real. E pela primeira vez em anos, Ana foi dormir não com culpa pelo que não fez, mas com satisfação quieta pelo que conseguiu. O primeiro passo havia sido dado, e ela estava pronta para o próximo. A euforia dos primeiros dias durou exatamente uma semana. Ana havia mantido sua nova rotina: acordar no primeiro alarme, completar pequenas tarefas, fazer progresso constante. Sentia-se invencível, como se tivesse finalmente decifrado o código. Mas então veio a sexta-feira. Depois de uma semana exaustiva no trabalho, tudo o que Ana queria era relaxar. Só hoje, pensou, mereço um descanso. Apertou o botão de soneca. Pulou sua rotina matinal. Passou a noite toda assistindo séries, em vez de fazer qualquer uma das tarefas que havia planejado. E no sábado, acordou com a familiar sensação de culpa pesando em seu peito. A velha voz crítica em sua cabeça começou seu discurso cruel. Viu? Você não mudou nada. Foi só uma semana e já desistiu. Você sempre foi assim e sempre será. Ana sentiu-se devastada. Parecia que todo o progresso havia sido uma ilusão, que estava de volta à estaca zero. Passou o sábado alternando entre se recriminar e justificar sua recaída. Eu estava cansada. Uma semana não é nada. Sou um caso perdido. Mas no domingo de manhã, algo diferente aconteceu. Em vez de deixar a recaída transformar-se em uma espiral descendente de semanas de procrastinação como faria antes, Ana pegou seu caderno. Escreveu: tive uma recaída. E isso é normal? Começou a pesquisar sobre mudança de hábitos e descobriu algo revelador. Recaídas não são falhas, são parte do processo. Nenhuma mudança significativa acontece em linha reta. O que importava não era nunca tropeçar, mas levantar-se depois de tropeçar. Percebeu que estava caindo na armadilha do pensamento, tudo ou nada. Ou era perfeitamente disciplinada, ou era uma procrastinadora sem esperança. Mas a realidade era muito mais nuançada. Progresso não era sobre perfeição, era sobre direção. Uma semana de boas escolhas seguida de um dia ruim ainda significava 6 dias de progresso, muito melhor que zero. Ana decidiu fazer um experimento mental. Se uma amiga viesse até ela confessando uma recaída similar, o que diria? Seria cruel e crítica? Claro que não. Seria gentil, encorajadora, lembraria a amiga de quanto progresso já havia feito. Por que não oferecia a si mesma a mesma compaixão? Levantou-se do sofá, ainda em pijama às 2 da tarde, e fez a escolha mais importante: começar de novo. Não amanhã, não na segunda-feira, mas agora. Tomou um banho, arrumou a cama, preparou uma refeição decente. Pequenas ações, mas cada uma era um voto de confiança em si mesma. Naquela noite, refletindo sobre o fim de semana, Ana percebeu que havia aprendido algo crucial. A diferença entre quem supera a procrastinação e quem permanece preso nela não é nunca falhar. É não deixar que uma falha se transforme em desistência. É ter a coragem de recomeçar quantas vezes for necessário. A jornada não seria linear, e estava bem. Haveria dias bons e dias ruins, avanços e retrocessos. O que importava era a tendência geral, a direção para a qual caminhava. E desde que continuasse recomeçando após cada tropeço, estava no caminho certo. Adicionou uma nova regra em seu caderno. Uma recaída é um ponto de dados, não uma sentença. Sempre posso começar de novo, agora. Se você está gostando desta jornada de transformação e quer continuar recebendo estratégias práticas para vencer a procrastinação, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada inscrição me motiva a trazer mais conteúdo transformador para você. Agora vamos ver como Ana descobriu os gatilhos secretos da procrastinação. Nas semanas seguintes, Ana tornou-se uma observadora de si mesma. Sempre que sentia o impulso de procrastinar, pausava e se perguntava: o que estou realmente evitando? Os padrões começaram a ficar claros. Procrastinava mais quando estava cansada, quando a tarefa parecia muito complexa ou quando temia o julgamento dos outros sobre seu trabalho. Eram seus gatilhos emocionais. Certa tarde, tinha um relatório importante para começar. Sentiu o impulso familiar de checar e-mails, reorganizar a mesa, fazer café. Qualquer coisa menos começar o relatório. Mas desta vez, não agiu no impulso automaticamente. Parou e investigou. Por que não quero fazer isso?
A resposta surgiu com clareza surpreendente. Tinha medo que o relatório não ficasse bom o suficiente, que seu chefe ficasse desapontado, que provasse que não era competente. Não estava evitando o trabalho, estava evitando a possibilidade de falhar. Com essa consciência, algo mudou. Não era que o medo desaparecesse, mas Ana conseguia vê-lo pelo que era. Apenas uma emoção, não uma verdade. Podia sentir medo e fazer a tarefa mesmo assim. Começou o relatório, aceitando que a primeira versão não seria perfeita. E uma vez que começou, o medo diminuiu. Ana criou um diário de procrastinação. Toda vez que se pegava adiando algo, anotava qual era a tarefa, o que estava sentindo e o que fazia para procrastinar. Padrões fascinantes emergiram. Descobriu que procrastinava mais entre 15 horas e 17 horas, seu período de menor energia. Procrastinava tarefas que envolviam tomar decisões difíceis. Procrastinava menos quando trabalhava em espaços arrumados e mais quando seu ambiente estava caótico. Armada com esse conhecimento, começou a fazer ajustes estratégicos. Programava tarefas importantes para o período da manhã, quando tinha mais energia. Para decisões difíceis, dava a si mesma permissão para fazer escolhas imperfeitas, em vez de ficar paralisada buscando a opção perfeita. Criava um espaço de trabalho limpo antes de começar projetos importantes. Também identificou suas estratégias de procrastinação favoritas: redes sociais, lanches desnecessários, limpezas repentinas de áreas que negligenciava por semanas. Quando se pegava fazendo essas coisas, reconhecia: estou procrastinando. O que estou evitando? Um dos insights mais poderosos foi perceber que procrastinava mais quando estava com fome, solitária, cansada ou ansiosa. Criou um acrônimo para lembrar: FSCA. Quando sentia vontade de procrastinar, checava: estou com fome, solitária, cansada, ansiosa? Frequentemente, cuidar dessas necessidades básicas resolvia a vontade de adiar. Se estava cansada, uma caminhada rápida ou soneca curta renovava sua energia. Se estava ansiosa, 5 minutos de respiração profunda acalmavam sua mente. Se estava com fome, um lanche nutritivo melhorava seu foco. A procrastinação, Ana descobriu, era frequentemente um sinal de que algo estava desequilibrado. Em vez de lutar contra ela com força bruta, aprendeu a usá-la como informação. Por que estou querendo adiar isso? Tornou-se uma pergunta poderosa que a levava não à autocrítica, mas à autocompreensão. Nem sempre conseguia superar a procrastinação, mas cada vez entendia um pouco melhor seus padrões, e esse entendimento lhe dava poder. Não era mais uma vítima passiva de impulsos misteriosos. Estava aprendendo a linguagem de sua própria mente. Ana percebeu que força de vontade era um recurso limitado. Havia dias em que acordava cheia de determinação e dias em que mal conseguia sair da cama. Confiar apenas em motivação para vencer a procrastinação era como confiar apenas no tempo bom para viajar. Funcionava às vezes, mas não era confiável. Precisava de sistemas, estruturas que funcionassem mesmo quando não estava motivada. Começou pequena. Em vez de confiar que lembraria de acordar cedo, colocou o despertador do outro lado do quarto, forçando-se a levantar para desligá-lo. Pequeno truque, mas efetivo. Uma vez de pé, era mais fácil começar o dia do que voltar para a cama. Para o trabalho, criou o que chamou de ritual de início. Todo dia ao chegar, antes de checar e-mails ou mensagens, passava 10 minutos planejando as 3 tarefas mais importantes do dia. Essa simples rotina dava direção ao seu dia inteiro. Sabia exatamente o que precisava fazer. Então gastar energia decidindo ou se sentindo perdida era menor. Descobriu o poder dos compromissos públicos. Contou para uma colega de trabalho próxima sobre um projeto que estava adiando e pediu que ela perguntasse sobre o progresso toda sexta-feira. Saber que alguém perguntaria criava uma pressão positiva. Não queria decepcionar sua colega, então fazia o trabalho. Para tarefas que resistia particularmente, usava a técnica Pomodoro. Trabalhava focada por 25 minutos, depois fazia uma pausa de 5 minutos. 25 minutos pareciam tão pouco tempo que era difícil justificar não fazer. E frequentemente, uma vez que começava, continuava além dos 25 minutos. Ana também redesenhou seu ambiente. Percebeu que seu telefone era sua maior fonte de distração
Então, durante períodos de trabalho focado, colocava-o em outro cômodo. Fora de vista, fora da mente. Mantinha sua mesa limpa e organizada no fim de cada dia, para que na manhã seguinte começasse com espaço mental claro. Criou o que chamou de lista de procrastinação produtiva. Sabia que haveria momentos em que simplesmente não conseguiria fazer a tarefa principal. Em vez de nesses momentos rolar redes sociais sem pensar, tinha uma lista de tarefas secundárias úteis, mas menos exigentes. Organizar arquivos, responder e-mails simples, fazer ligações que vinha adiando. Assim, mesmo quando procrastinava, estava sendo minimamente produtiva. Um dos sistemas mais poderosos foi o mínimo viável. Para qualquer tarefa, identificava a versão absolutamente mínima que contaria como começar. Para escrever um relatório, o mínimo viável era escrever um único parágrafo. Para exercícios físicos, era colocar o tênis. Para limpar a casa, era arrumar uma única gaveta. Estabelecer uma barra tão baixa tornava impossível justificar não fazer. E na maioria das vezes, começar era a parte mais difícil. Uma vez em movimento, continuava. Ana percebeu que estava reprogramando não apenas suas ações, mas seu cérebro. Cada sistema que implementava criava um trilho que tornava mais fácil agir do que procrastinar. Não dependia mais de decidir a cada momento fazer a coisa certa. Havia estruturas que a guiavam naturalmente. Não era perfeito. Alguns sistemas não funcionavam para ela e eram abandonados. Outros precisavam de ajustes constantes. Mas pela primeira vez, sentia que estava construindo uma vida que trabalhava com sua natureza humana, não contra ela. Os sistemas não eliminavam a procrastinação completamente, mas tornavam-na exceção em vez de regra. 3 meses após seu despertar, Ana estava em uma reunião quando algo notável aconteceu. Seu chefe atribuiu a ela um projeto complexo com prazo apertado. A antiga Ana teria sentido pânico imediato, ficado paralisada pela enormidade da tarefa e começado a adiar. Mas desta vez, algo diferente ocorreu. Sentiu o impulso familiar do medo, reconheceu-o, mas não se deixou dominar por ele. Em vez de pensar em todo o projeto de uma vez, focou apenas no próximo passo: agendar uma reunião com a equipe. Apenas isso, não o projeto inteiro, não as dezenas de tarefas que viriam depois. Apenas a próxima ação. E fez isso imediatamente, antes de sair da reunião. Ana havia descoberto um segredo poderoso. O único momento em que realmente podia fazer algo era agora. Não amanhã, não na próxima semana, não quando se sentisse mais preparada. Agora. A procrastinação prosperava vivendo no futuro nebuloso do depois, mas desmoronava no presente concreto do agora. Começou a aplicar esse princípio em todas as áreas. Quando pensava, preciso ligar para o dentista, em vez de adicionar a lista mental de coisas para fazer algum dia, perguntava-se: posso fazer isso agora? Frequentemente, a resposta era sim. Uma ligação de 2 minutos feita imediatamente eliminava semanas de lembretes mentais e culpa adiada. Praticou o que chamou de regra dos 2 minutos. Se algo levava menos de 2 minutos, fazia imediatamente em vez de adiar. Responder um e-mail simples, lavar a xícara de café, pendurar o casaco. Tarefas minúsculas, mas que se acumulavam em desordem mental quando adiadas. Ana também descobriu o poder da atenção plena. Quando trabalhava em algo, realmente trabalhava, não com metade da mente na tarefa e metade pensando em tudo mais que precisava fazer. Essa presença total tornava o trabalho não apenas mais eficiente, mas mais satisfatório. Houve um dia particularmente revelador. Estava escrevendo um relatório difícil e percebeu sua mente querendo fugir para preocupações sobre quanto trabalho ainda teria pela frente. Gentilmente, trouxe sua atenção de volta. Agora estou escrevendo este parágrafo. É só isso que preciso fazer agora. E de parágrafo em parágrafo, o relatório foi concluído. O futuro que parecia esmagador transformou-se em uma série de presentes gerenciáveis. Ana percebeu que muito de sua procrastinação vinha de viver mentalmente no futuro, imaginando tudo o que teria que fazer, sentindo-se sobrecarregada por possibilidades. Mas o futuro não existia. Existia apenas agora. E agora tinha apenas uma tarefa, uma escolha, uma ação. Não era que ela nunca planejasse ou pensasse adiante. Planejamento era útil,
Mas havia uma diferença entre planejar construtivamente e se perder em preocupações futuras paralisantes. Aprendeu a fazer planos, mas viver no presente. Essa mudança transformou não apenas sua produtividade, mas sua paz de espírito. A ansiedade que acompanhava constantemente, aquela sensação de sempre estar atrasada, sempre ter mais do que podia lidar, diminuiu dramaticamente. Não porque tivesse menos a fazer, mas porque parou de carregar mentalmente todo o peso de uma vez. Carregava apenas o momento presente, que era sempre gerenciável. Numa noite tranquila, refletindo sobre quanto havia mudado, Ana escreveu em seu caderno: "O único momento que existe é agora. O único momento em que posso agir é agora. O único momento que preciso gerenciar é agora. E agora, sempre posso lidar." Ana olhou para o calendário e percebeu com surpresa. Eram exatamente 6 meses desde aquela segunda-feira em que escrevera "Hoje algo muda" em seu caderno. Decidiu fazer algo que raramente fazia: parar e celebrar. Pegou seu caderno e começou a listar as mudanças. Nos últimos 6 meses, completara o projeto que estava atrasando há semanas. Recebera elogios do chefe sobre melhoria em sua performance. Finalmente agendara e fizera aquele exame médico. Organizara completamente seu apartamento. Começara o curso online que comprara há 1 ano. Lera 4 livros. Estabelecera uma rotina de exercícios 3 vezes por semana. Tivera conversa difícil com sua irmã, reparando um relacionamento estremecido. A lista continuava, página após página, de coisas que antes existiam apenas como intenções e agora eram realidades. Lágrimas de alegria e orgulho encheram seus olhos. Não porque tudo estava perfeito. Ainda havia dias ruins, ainda procrastinava às vezes, ainda tinha uma longa lista de coisas a fazer. Mas a trajetória era inegável. Estava avançando, crescendo, tornando-se a pessoa que queria ser. Ana percebeu algo importante. Por meses, focara tanto no que ainda faltava fazer, te esquecera de reconhecer o quanto já havia feito. Esse padrão de sempre olhar para a frente, sem celebrar o presente, era, ela viu, outra forma de autossabotagem. Nunca se permitia sentir-se bem sobre seu progresso, porque sempre havia mais a fazer. Decidiu criar um novo ritual. Toda sexta-feira, antes de planejar a próxima semana, listaria 3 vitórias da semana passada. Não precisavam ser grandes. Na verdade, frequentemente eram pequenas. Fiz exercício 3 vezes, completei relatório no prazo, organizei gaveta que estava caótica há meses. Celebrar essas pequenas vitórias não era arrogância, era reconhecer o esforço real que estava fazendo. Também começou a compartilhar suas vitórias. Ligou para sua mãe e, em vez de apenas desabafar problemas como costumava fazer, compartilhou seus sucessos. A alegria na voz de sua mãe validou ainda mais seu progresso. Contou para amigas sobre como estava vencendo a procrastinação e ficou surpresa quando várias admitiram lutar com o mesmo problema e pediram conselhos. Uma amiga particularmente próxima sugeriu que comemorassem. Foram jantar, um pequeno luxo que Ana raramente se permitia. Durante o jantar, sua amiga disse algo que ficou com ela. "Ana, você parece diferente, mais leve, mais confiante, é bonito de ver." Ana percebeu que era verdade. Havia uma mudança não apenas em suas ações, mas em como se sentia sobre si mesma. Por anos, a procrastinação a fizera sentir-se culpada, incapaz, presa. Agora, havia uma sensação crescente de agência. A crença de que podia fazer o que se propunha fazer. Não perfeitamente, não sem esforço, mas podia. Essa noite, sozinha em casa, Ana fez algo especial. Comprou um pequeno bolo e colocou uma vela. Ao apagá-la, fez um desejo, não para o futuro, mas um voto de gratidão pelo presente. Obrigada por não ter desistido de mim. Entendeu que a jornada estava longe de terminar. Haveria mais desafios, mais recaídas, mais momentos de dúvida. Mas agora sabia algo que não sabia 6 meses atrás. Era capaz. Cada pequena vitória era evidência. Cada projeto completado era prova. Cada manhã acordada no primeiro alarme era testemunho. Não precisava mais apenas acreditar que podia mudar. Sabia porque havia mudado.
E isso Ana percebeu. Era a maior vitória de todas: recuperar a confiança em si mesma. A transformação de Ana não passou despercebida no trabalho. Seu chefe a chamou para uma conversa e, esperando mais críticas como meses atrás, Ana surpreendeu-se com o que ouviu. Sua melhoria foi notável. Gostaria que você mentorasse alguns membros mais jovens da equipe que estão lutando com gestão de tempo e produtividade. Primeira reação de Ana foi dizer não. Quem era ela para ensinar outros? Ainda lutava com procrastinação às vezes. Estava longe de perfeita, mas então lembrou-se de algo que aprendera. Não precisava ser perfeita para compartilhar o que funcionou para ela. Sua jornada, com todas as suas imperfeições, poderia ser exatamente o que outros precisavam ver. Aceitou. Começou reunindo-se individualmente com 3 jovens colegas. Ouviu suas histórias e viu-se refletida em cada uma: o peso da culpa, o ciclo da procrastinação, a sensação de estar preso. Em vez de dar conselhos de cima para baixo, compartilhou sua própria jornada honestamente, incluindo as recaídas e dificuldades. Não venci a procrastinação de uma vez por todas, disse a Lucas, um estagiário que constantemente perdia prazos. Ainda tenho dias ruins, mas aprendi sistemas que funcionam para mim na maioria das vezes, e aprendi a recomeçar quando tropeço. Com Mariana, que se paralisava com perfeccionismo, compartilhou a lição do mínimo viável e da ação imperfeita. Feito é melhor que perfeito. Sempre podemos melhorar depois, mas primeiro precisamos começar. Para Roberto, que se sentia sobrecarregado, ensinou a quebrar tarefas e focar apenas no próximo passo. Não olhe para a montanha inteira, olhe apenas para a próxima pedra onde vai pisar. Algo maravilhoso aconteceu conforme ensinava. Aprofundou seu próprio entendimento. Explicar conceitos para outros forçava-a a clarificar suas próprias ideias. Quando Lucas perguntou como lidar com momentos de motivação zero, Ana teve que pensar profundamente sobre sua própria resposta. E no processo, solidificou a lição para si mesma: sistemas superam motivação. Também criou um pequeno grupo de apoio. Uma vez por semana, reunia-se com seus mentorados para check-in. Cada pessoa compartilhava suas vitórias da semana, desafios enfrentados e metas para a próxima semana. Havia poder nessa comunidade. Saber que outros estavam lutando batalhas similares tornava a jornada menos solitária. Celebrar vitórias uns dos outros multiplicava a alegria. A responsabilização mútua criava motivação externa nos dias em que a interna faltava. Ana percebeu que estava criando para outros o suporte que ela mesma não tivera no início de sua jornada, e havia algo profundamente satisfatório nisso. Um dia, Mariana procurou visivelmente emocionada. Ana, completei o projeto que estava adiando há 2 meses. Usei as técnicas que você ensinou e funcionou. Ver o progresso de outra pessoa, saber que havia contribuído para aquilo, encheu Ana de um orgulho diferente do que sentia por suas próprias conquistas. Era mais profundo, mais significativo. Sua luta não havia sido apenas sobre ela. Podia ajudar outros também. A experiência de mentoria mudou Ana em um nível fundamental. Seu foco expandiu além de sua própria produtividade. Começou a ver que a procrastinação não era falha individual, mas desafio humano universal. E que vencer esse desafio não apenas transformava vidas individuais, mas tinha efeito cascata. As pessoas que ela ajudava, ajudariam outras, que ajudariam outras ainda. Naquela noite atualizou seu caderno com uma nova reflexão. Mudança pessoal é poderosa, mas mudança que se espalha, que eleva outros, que cria ondas. Essa é transformação real. Nossa luta individual pode se tornar luz para o caminho de outros. E Ana, que meses atrás se sentia presa e sem esperança, agora era essa luz para outros. A jornada valia cada momento difícil. Um ano exatamente após escrever Hoje Algo Muda em seu caderno, Ana estava em um lugar completamente diferente. Não apenas externamente, embora as mudanças externas fossem impressionantes: promoção no trabalho, apartamento organizado, vida social mais rica, projetos pessoais florescendo. Mas a transformação mais profunda era interna. A maneira como se via, como entendia suas capacidades, como enfrentava desafios, tudo havia mudado fundamentalmente.
Mas Ana também entendia algo crucial. Não havia chegado a um destino final. A jornada de vencer a procrastinação não tinha linha de chegada. Não era um problema que se resolvia de uma vez por todas, mas uma prática contínua, um músculo que precisava de exercício constante. Havia tido uma semana particularmente difícil recentemente. Problemas pessoais, estresse no trabalho e seus velhos padrões de procrastinação ameaçaram ressurgir. Por alguns dias, cedeu a eles, adiando tarefas, se distraindo, fugindo. A diferença era que agora reconhecia esses padrões rapidamente, sem julgamento cruel, e sabia como voltar aos trilhos. Não era sobre nunca tropeçar, era sobre tropeçar menos e recuperar-se mais rápido. Ana olhou para seu caderno original, agora gasto e cheio de anotações, reflexões, listas, vitórias e recaídas. Era um mapa de sua jornada. Cada página uma prova de que mudança real era possível. Começou um novo caderno, mas manteria o antigo como lembrança de onde começou. Na primeira página do novo caderno, escreveu não um objetivo ou meta, mas um compromisso. Continue escolhendo ação sobre procrastinação, progresso sobre perfeição, presença sobre preocupação. Não porque é fácil ou porque sempre consigo, mas porque é quem escolho ser. Refletindo sobre o ano, Ana identificou as lições mais importantes de sua jornada. A procrastinação não era sobre gestão de tempo, mas sobre gestão emocional. Mudança sustentável vinha de sistemas, não apenas motivação. Pequenos passos consistentes superavam grandes gestos esporádicos. Recaídas eram parte do processo, não evidência de falha. Autocompaixão era mais eficaz que autocrítica. O único momento que existia era agora. Progresso merecia ser celebrado. Ajudar outros aprofundava sua própria transformação. E talvez mais importante, ela era capaz de muito mais do que imaginara. Pensou nas pessoas que havia mentorado, algumas agora mentorando outros. Pensou em Lucas, que recentemente a agradecera por salvar sua carreira. Pensou em Mariana, que superou seu perfeccionismo paralisante e agora liderava projetos com confiança. A transformação de Ana havia se espalhado muito além dela mesma. Havia um projeto que Ana havia sonhado há anos, mas sempre adiado: escrever. Não sabia exatamente o que, mas sentia que tinha algo a dizer. Uma história a compartilhar. Por anos adiara, dizendo que não tinha tempo, talento ou que nunca seria boa o suficiente. Mas agora, com tudo o que aprendera, sentiu-se pronta para começar. Não perfeitamente, não com garantia de sucesso, mas pronta para tentar. Abriu o laptop e criou um novo documento. Olhou para a página em branco, sentindo aquela velha tentação de fechar e fazer outra coisa, quando estivesse mais preparada. Sorriu, reconhecendo o padrão, e começou a digitar. Não um livro inteiro de uma vez, apenas o primeiro parágrafo, depois o segundo. Uma palavra de cada vez, uma frase de cada vez, presente no momento. E enquanto escrevia sua história, a história de uma mulher que esteve presa na procrastinação e encontrou o caminho para a ação, para a vida que queria viver, Ana percebeu a verdade final de sua jornada. A procrastinação havia sido não apenas um obstáculo, mas também uma professora. Ensinara-lhe sobre si mesma, sobre resiliência, sobre a importância de cada escolha, e ao vencê-la, não se tornara perfeita, mas se tornara mais autêntica, mais capaz, mais viva. O sol começava a nascer pela janela, banhando seu apartamento em luz dourada. Ana havia escrito a noite inteira, completamente absorta, e não percebera o tempo passando. Olhou para as páginas que escrevera e sentiu algo que não sentia há muito tempo: orgulho puro, não contaminado por más ou se ao menos. Havia feito algo significativo, e se podia fazer isso, que outras impossibilidades eram apenas procrastinações esperando para serem vencidas. Ana salvou o documento, esticou-se e olhou para o novo dia começando. Cada amanhecer era uma nova oportunidade, uma página em branco, uma escolha renovada. E ela, agora, sabia como escolher. Não perfeitamente, não sem esforço, mas consistentemente, compassivamente, corajosamente. A jornada continuava, sempre continuaria.
Mas Ana não estava mais viajando em círculos, presa em padrões que a mantinham no mesmo lugar. Estava avançando, crescendo, vivendo. E isso, ela sabia, fazia toda a diferença. E você? O que você tem adiado que poderia mudar sua vida? Que tal começar hoje, agora mesmo, com uma pequena ação? Lembre-se, você não precisa fazer tudo de uma vez, apenas o próximo passo. Se esta história te inspirou a tomar ação, mostre seu apoio inscrevendo-se no canal, deixando seu like e ativando o sininho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa vencer a procrastinação. E nos comentários, me conte, qual será sua primeira ação hoje? Estou ansioso para ler. Vamos juntos transformar procrastinação em ação. Até o próximo vídeo.